Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no nosso terceiro vídeo falando sobre uma temática muito importante, muito relevante nos dias de hoje, que é a ansiedade. Nós já falamos um pouquinho sobre a relação entre a ansiedade e a Bíblia, e no primeiro vídeo falamos sobre uma breve introdução sobre o que nós vamos abordar acerca da ansiedade. Então, te convido a assistir o primeiro vídeo, que é um vídeo introdutório sobre a ansiedade, o segundo vídeo sobre como é a perspectiva bíblica, a cosmovisão cristã, o que a Bíblia fala sobre a questão da ansiedade, e agora nós vamos adentrar na problemática em si, que são as causas da ansiedade. Então, abra o seu coração, deixa Deus falar com você, vamos aprender um pouquinho sobre essa questão tão importante nos dias atuais. Quais são as causas da ansiedade? Nós vamos tentar abordar isso nesse vídeo, preste atenção, olha o que diz. Num livrete intitulado The Problem of Anxiety, ou seja, traduzido para o português, o problema da ansiedade, Freud discutiu essa condição em termos de sua teoria de que a personalidade humana se divide em três partes. O id, que consiste nos instintos que exigem satisfação imediata, o ego, ou eu, também para alguns, que tem consciência do mundo exterior e mantém a personalidade em contato com a realidade, e o superego, ou supereu, que é o senso moral entre o certo e o errado que todas as pessoas têm dentro de si. Segundo Freud, a ansiedade surge quando o ego percebe uma clara ameaça à pessoa, a chamada ansiedade realista. Quando o id começa então a ficar tão poderoso que ameaça dominar o ego e faz com que a pessoa assuma uma espécie de comportamento socialmente agressivo e sexualmente inaceitável. É o que os especialistas chamam de ansiedade neurótica. Ou então, num terceiro momento, quer dizer, primeiro, quando o ego percebe uma clara ameaça à pessoa. Os especialistas chamam de ansiedade realista. Segundo, a ansiedade surge quando o id começa a ficar tão poderoso que ameaça dominar o ego e fazer com que a pessoa assuma um comportamento socialmente agressivo e sexualmente inaceitável, o que os especialistas chamam de ansiedade neurótica. E terceiro, quando o superego se torna poderoso demais e faz com que a pessoa se sinta esmagada pela culpa ou a vergonha, é o que os especialistas chamam de ansiedade moral. Alguns autores posteriores a Freud acabaram se afastando dessa teoria freudiana e passaram a ver a ansiedade menos como uma batalha instintiva, interna, intrínseca do homem, e mais como resultado de pressões culturais e de ameaças do mundo em que vivemos. Em seguida, logo alguns anos depois, passou-se a se dar mais ênfase à aprendizagem, com base em hipótese de que a ansiedade é uma condição que se adquire através do condicionamento humano. Alguns autores mais recentes têm focalizado a atenção nas causas biológicas da ansiedade. E nós sabemos que sim, algumas questões de ansiedade têm origem biológica, ou seja, no soma, no corpo. Examinando também essas e outras teorias, podemos concluir então que a ansiedade é causada por ameaça, conflito, medo, carências ou características fisiológicas, biológicas da pessoa, fisiológicas, e diferenças individuais que cada indivíduo tem dos demais indivíduos. Ameaça, nós vamos abordar cada uma delas agora. Ameaça. Após realizar uma pesquisa minuciosa na literatura, o psicólogo Rollo May concluiu que a ansiedade é sempre desencadeada por uma ameaça a alguma coisa que o indivíduo considera importante. Vou repetir: ameaça a alguma coisa que o indivíduo considera importante. Às vezes também a ansiedade surge porque a vida se encontra ameaçada, mas frequentemente sentimos-nos ameaçados e, portanto, ansiosos, tensos, por causa de um perigo, por causa da perda, às vezes, da autoestima, a separação de outras pessoas,
uma crise em nosso sistema de valores, ou então pelo impacto de influências inconscientes, né? Você sabe que Freud dizia, dentro da sua teoria estrutural, que existe o consciente, que é essa maneira qual nós pensamos, existe um elemento transitório entre o consciente e o inconsciente. O inconsciente é aquilo que fica para dentro de nós, nossas recordações, né, aquelas memórias que foram colocadas para dentro do inconsciente humano, e entre esses dois existe o pré-consciente, que são alguns eventos e fatos que nós ainda temos acesso entre o mundo consciente e o mundo inconsciente. Então, né, a ansiedade dentro da ameaça pode ser causada por perigo, perda de autoestima, separação de outras pessoas, crise em nosso sistema de valores, ou então pelo impacto de influências inconscientes. O inconsciente é como se fosse, né, como você imaginasse assim, um iceberg. A parte de cima do iceberg, a visível, que é a menor parte, é o consciente. Entre a água e aquilo que fica para debaixo da água é o pré-consciente. E o que fica debaixo da água do iceberg, que é a maior porção do iceberg, é a parte inconsciente do homem, tá bom? Segundo característica, né, que acaba gerando ansiedade, que causa ansiedade na vida das pessoas, é o perigo. O perigo é muito comum, é um dos maiores causadores, sim, de ansiedade. Perigo do quê? Talvez você esteja se perguntando. Perigo de crimes, perigos de guerras, perigos de intempéries, de doenças inexplicáveis e inesperadas, até mesmo consultas, às vezes, ao dentista, ao médico, podem ameaçar o indivíduo e gerar ansiedade nele. Por exemplo, muitas pessoas ficam ansiosas quando estão se candidatando a uma vaga de emprego, quando precisam fazer um discurso diante das pessoas, ou então passar numa prova. Essa apreensão, né, o que os especialistas chamam de tensão, surge porque a pessoa está insegura quanto ao resultado e se sente impotente para impedir ou reduzir a ameaça, ok? A outra questão é a autoestima, ou seja, a maioria das pessoas gosta de ter boa aparência, desempenhar bem as suas tarefas. Isso é óbvio, né? Sentimos-nos muitas vezes ameaçados quando alguma coisa ameaça danificar a nossa autoimagem, né? Ou demonstrar aos outros ou a nós mesmos que não somos competentes. Isso é uma das coisas que geram também ansiedade, né? Muitas pessoas, por exemplo, são excessivamente preocupadas com a sua autoimagem. Sentem uma leve ansiedade em toda a situação nova que estejam vivendo, pois não sabem direito como devem agir ou se sentem ameaçadas diante de uma possível reação negativa dos outros. Ainda mais em tempos de Facebook, em tempos de Instagram, né, em tempos de redes sociais, isso ainda mais exacerbado, essa ansiedade provocada pela autoimagem, né, pela autoestima. Então, no nível mais grave, algumas pessoas evitam, por exemplo, fazer provas, aceitar uma promoção no trabalho ou correr qualquer tipo de risco. Por quê? Porque tem medo da possibilidade do fracasso e que o fracasso seja muito ameaçador para a sua autoestima. Olha só que coisa terrível pode vir a envolver a sua vida se você se deixar levar por essa ansiedade provocada pela autoestima exacerbada, exagerada, crônica, tá? Outra causa de ansiedade é separação. Separação, né? Nunca é fácil na vida das pessoas. Quando nos deparamos com isso, quando nos separamos de alguém que amamos, essa tarefa nunca é fácil. A pessoa pode se sentir confusa quando se vê sozinha. Às vezes a dor é particularmente intensa, né, nos casos em que ocorre abandono e principalmente a dor terrível da rejeição por alguém que sim era importante na nossa vida. Separações também, como a morte de um ente querido, luto, uma mudança radical na sua vida, um divórcio ou o rompimento de um relacionamento afetivo pode sim deixar a pessoa com medo do futuro, pode deixar a pessoa angustiada, triste, com uma sensação de vazio interior não preenchido e também insegura, imaginando a seguinte questão: e agora? O que eu faço
da minha vida. Então, separação também é uma das grandes causas de ansiedade. Outra questão são os nossos valores. Valores, esse é o destaque que nós queremos dar. É uma das causas de ansiedade. Por exemplo, muitos de nós vivemos em democracias, né? Costumamos achar que ninguém pode tirar a nossa liberdade política, liberdade religiosa, né? Entretanto, quando a nossa liberdade ou outra coisa que valorizamos está em perigo, podemos nos sentir, sim, ameaçados e desenvolver um estado de ansiedade dentro de nós. Por exemplo, o empregado que não consegue a tão sonhada promoção pode começar a achar que é incapaz de alcançar o sucesso profissional ou progredir economicamente na sua vida. A criança, por exemplo, que não segue a religião da família ou rejeita os padrões sexuais tradicionais, geralmente provoca ansiedade e muitas vezes ódio, raiva contra os pais, cujos valores estão sendo desafiados e talvez até ameaçados. Então, todos nós nos sentimos inseguros, ansiosos quando, por exemplo, um político é eleito com uma base numa plataforma política que está em desacordo com os nossos valores pessoais. Isso pode acontecer com qualquer um. A questão de valores, sim, pode gerar ansiedade na vida das pessoas. Outra causa são as influências inconscientes. Ou seja, até mesmo, né, os terapeutas, especialistas, psicólogos, né, terapeutas que rejeitam muito das teorias, por exemplo, de Freud, geralmente concordam que alguns tipos de ansiedade, sim, podem ser causados por influências inconscientes desse mundo obscuro, psíquico, que existe dentro de nós, que de vez em quando vem à tona. Existem tantos perigos, né, reais, imaginários nesse mundo, que a maioria das pessoas não dá atenção devida a algumas possíveis causas de estresse e as joga então para fora da mente consciente, ok? Isso não é necessariamente ruim, né, quando feito deliberada e temporariamente, mas, segundo Freud, as ameaças e preocupações que exilamos no inconsciente podem sim infeccionar enquanto permanecem nas sombras. É a chamada sombra humana. Coisas obscuras que estão dentro de nós, que às vezes vêm à tona, assombrar a nossa vida psíquica, mental, os nossos pensamentos. Então, mais tarde, essas ideias, né, que estão no inconsciente podem migrar, sim, para o mundo consciente, compreensível, né? E isso pode gerar grandes problemas, porque, de repente, nos vemos forçados a enfrentar questões complicadas que não conseguimos muitas vezes entender, porque estão lá enraizadas no nosso mundo psíquico, nosso mundo inconsciente, e às vezes nem sabemos mesmo como resolver. Precisamos de alguém para nos auxiliar e nos ajudar. Um exemplo disso é o caso, por exemplo, de um jovem que foi acometido de uma intensa crise de ansiedade, né, certa noite, enquanto, por exemplo, assistia a um balé. Depois que saiu do teatro, ele se sentiu melhor, mas depois decidiu procurar um terapeuta. Depois que o terapeuta examinou de maneira peculiar aquele incidente, o conselheiro concluiu que aquele homem tinha fortes tendências homossexuais reprimidas no inconsciente e estava lutando ferozmente para impedir que elas se tornassem conscientes. Então, durante a apresentação, ele se sentiu atraído por aquela questão inconscientemente pelos bailarinos do sexo masculino, e essa ansiedade que se seguiu foi uma reação à ameaça de que suas defesas fossem rompidas, revelando as suas tendências homossexuais a ele mesmo, né, e a outras pessoas. Então, é difícil, né, muitas vezes, para um terapeuta chegar imediatamente a uma interpretação como essa. E há discordância entre os conselheiros, cristãos ou não, acerca da própria existência do inconsciente. Alguns não acreditam nisso. Apesar disso, o pânico que aquele jovem sentiu, nesse exemplo que nós estamos citando, é um bom exemplo da ansiedade que surge como reação a uma situação específica, né? Examinando, por exemplo, os locais, os momentos onde a ansiedade surgiu, o conselheiro geralmente é capaz de ter uma pista para descobrir o problema específico, né? A causa, a raiz do problema que perturba o aconselhado, aquela pessoa que nós estamos de alguma maneira ajudando, tá bom? Segundo é o conflito.
Claro, lembrando aqui que do ponto de vista de Deus, o homossexualismo é equivocado, é errado, precisa de ajuda, precisa de orientação, precisa de um psicólogo cristão, alguém que possa auxiliá-lo, ajudá-lo a lidar com esses conflitos interiores, tá bom? Nós não estamos avalizando nem respaldando esse comportamento que do ponto de vista da Bíblia, e a nossa perspectiva aqui é cristã, uma cosmovisão cristã bíblica, sim, é equivocado, é errado, pode ser, como qualquer comportamento sexual, pode ser abandonado, pode ser tirado da nossa vida, é necessário haver arrependimento, né? E num outro momento a gente fala mais sobre esse assunto, ok? É equivocado do ponto de vista da palavra de Deus, existem N versículos que tratam sobre esse assunto. Mas é um conflito interior, não tem como negá-lo, né? Nós precisamos aconselhar, orientar e ajudar as pessoas que sofrem esse tipo de conflito. Segundo momento que gera ansiedade é o conflito, tá? E nós vamos ver no vídeo seguinte. Continue conosco, dê um joinha, compartilhe com outras pessoas, derrame dessa graça da unção de Deus e lute contra a ansiedade. Deus te abençoe. Amém.